Sejam todos bem-vindos à aula inaugural do Descomplicando o Day Trade, disponível aqui no site www.planetadaytrade.com. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de iniciar essa aula com conceitos bem básicos que são necessários para aqueles que resolvem operar na Bolsa de Valores e realizar operações day trade. Primeiramente, o day trade é uma forma de se operar onde as operações são iniciadas e encerradas no mesmo dia. Essa é a característica da operação day trade na Bolsa de Valores, né? Na BMF Bovespa. Esse tipo de operação tem por característica exatamente isso. Você não fica posicionado de um dia para o outro. Você tem operações de compra, operações de venda realizadas no mesmo dia. E ao final do dia, esse saldo estará zerado, né? Se você comprou 1000 ações, você tem que ter vendido 1000 ações para ao final do dia estar zerado e aí ser considerado, essas operações serem consideradas como operações de day trade, diferentemente das operações onde você fica posicionado. Por exemplo, você pode comprar ações de uma determinada companhia listada na bolsa, um lote de 100 ações, 1000 ações, 5.000, 10.000, 50.000 ações, para vender daqui um dia, um mês, um ano, 10 anos. Né? Aí não são operações consideradas day trade, porque não foram realizadas dentro do mesmo dia. Né? A compra e a venda, o saldo final não ficou zerado ao fim do dia. Né? Por isso que não são consideradas operações day trade. Mas, com essa pincelada sobre o que é day trade, aqueles que resolvem optar por esse tipo de operação, né, precisam ter primeiro um conhecimento básico de como operar. Você não vai chegar já querendo fazer as operações day trade. Né? Você primeiro precisa tomar uma decisão. Tomei a decisão que quero investir dinheiro na Bolsa de Valores. Essa é a primeira decisão. Cansei de investir em CDB, em poupança, em tesouro direto, resolvi operar na Bolsa de Valores. E muitas pessoas me perguntam como que elas devem proceder para comprar e vender na Bolsa de Valores, na BMF Bovespa. Bem, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que não vai ser muito longo, vai ser uma aula curta aqui, para a gente aprender aqui como que são os conceitos básicos, os passos iniciais, para aqueles que decidiram operar, né, investir dinheiro na Bolsa de Valores. Então, a primeira coisa é o seguinte, para fazer negociação na BMF Bovespa, as ordens de compra e venda de ações, de todos os ativos que são operados, né, além das ações, né, principalmente na BMF, né, todas essas ordens de compra, venda, aluguel, opções, são todas enviadas através de corretoras de valores. Né. Essas corretoras são empresas credenciadas pela Comissão de Valores Mobiliários, que comanda e controla para dar garantia a todos os investidores, controla e comanda todo o funcionamento da BMF Bovespa. Né? É uma supervisão que é feita pela Comissão de Valores Imobiliários.
funciona, uma corretora de valores funciona como se fosse uma conta que você tem em um banco. Você, quando vai abrir uma conta em um banco para operar, para ter lá seu cheque especial, o seu cartão de crédito, né, e assim por diante, você escolhe o banco onde você quer abrir a conta. Né, aquele que oferece melhor atendimento, melhores tarifas, né, um atendimento mais personalizado, ou então aquele que tem algum convênio com um órgão público, ou com a empresa onde você trabalha, né? E aí você pega e abre a sua conta lá no banco. Né? Com a corretora de valores é a mesma coisa. Primeiro passo, você vai escolher entre as diversas corretoras disponíveis no mercado, aquela que te passa mais segurança, que tem um melhor serviço, que tem melhores tarifas, melhores valores cobrados de corretagem. Né? E você vai entrar em contato através do site deles, vai fazer todo o processo de abertura da conta, né? E nesse processo de abertura vai ser praticamente uma abertura de conta corrente. Os documentos pessoais, como SIC, RG, CPF, né? Comprovante de endereço, né? Documentos necessários para abrir uma conta. No momento da abertura da conta, você não precisa fazer nenhum aporte financeiro. Você não precisa depositar nada. Você pode abrir a conta e deixá-la lá. Né? E você não vai ter que colocar um valor mínimo, um capital inicial, valores. Vou ter que depositar 10 mil, 5 mil. Não, você abre a conta naquela corretora que você achar melhor. Né? E quando você tiver estudado já as ferramentas que ela te oferece, tiver aprendido, aí você vai colocar o depósito no valor que você quiser para poder começar a operar na bolsa, na BMF. Né? Bom, você tendo uma conta já numa corretora, certo? Você vai ter que, nesse processo de abertura, você vai ter que ter definido o seu perfil de investidor, que pode ser arrojado, conservador ou moderado. Por que as corretoras fazem essa pesquisa? Porque, de acordo com o perfil do investidor, é que são liberadas as operações. Então, por exemplo, quem tem um perfil conservador, né, não vai conseguir fazer operações day trade, porque a operação day trade não condiz com alguém que é conservador. Para quem vai operar, quer operar no day trade, tem que ter um perfil arrojado, ou pelo menos moderado. Algumas corretoras liberam no moderado, mas no conservador nenhuma corretora vai liberar, porque não é se você diz nas respostas às perguntas que são feitas para definir qual é o seu perfil, chega-se à conclusão de que você é conservador, né? Você não pode fazer um tipo de operação que vai que é totalmente contrário àquilo que você respondeu. Não tem sentido, né, a corretora fazer uma permissão dessa. Né? Então, você precisa responder esse questionário que vai definir o seu perfil da maneira mais correta, mais próxima à realidade sua, para que sejam liberados aqueles investimentos que podem contribuir para o seu sucesso. Quanto às corretoras, os bancos, né,
tem também as suas corretoras, né? Os grandes bancos, eles oferecem o acesso à parte de bolsa de valores, né? De ter acesso, o banco te ajudar como também corretor, né? Como uma corretora de valores, né? Entretanto, eu não vejo com bons olhos você utilizar o seu banco como corretora. Por quê? Porque o seu banco, onde você tem a sua conta corrente lá, ele tem um perfil, ele tem uma forma de atuar de banco, né? Quando ele libera para você o acesso à bolsa de valores, né, que ele passa a trabalhar como corretora, né, ele tem um tipo de serviço, sem querer desmerecer qualquer instituição financeira aí, né? Ele tem uma atuação que é bem inferior à de uma corretora, né? A corretora, ela sobrevive, uma corretora simplesmente, né, que opera na bolsa, ela sobrevive, ela precisa do seu cliente. Ela investe em ferramentas de tecnologia, em servidores de informática, em treinamento de pessoal, em cursos, em capacitação, até mesmo dos seus clientes, né? Para manter esse cliente, né, fiel a ela e ela ter o seu serviço, né? Enfim. O banco é mais uma, um serviço que ele está oferecendo, ele não se preocupa muito com isso. Você não vai ter um analista lá para te ajudar, né? A menos que você seja um cliente mega, né? Que tem muito dinheiro e tal, mas a gente não vê isso. Inclusive, ferramentas gráficas, home broker, são coisas que o banco não tem uma estrutura assim para te oferecer comparado a uma corretora, né? Outra coisa que a gente deve comentar quanto às corretoras é que do mesmo modo que você pode ter mais de uma conta bancária, né, você pode ter mais de uma conta também corretora. Você não é obrigado a operar somente com aquela corretora que você abriu. Ah, abri conta com a corretora Y, né? Ah, agora eu não posso mais abrir em outra. Não, não tem nada disso. Você pode abrir em várias corretoras, né, ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Depois você pode fechar também a conta. Isso é o cliente, o trader, né, o investidor, ele tem total liberdade de escolher aquela que melhor atende, que melhor oferece serviços, taxas, e assim por diante, né? Estrutura, né? Bom, dito isso, o que você precisa para acessar a corretora? Bom, você já tem a conta, você já definiu o perfil, você já tem lá algum dinheiro na conta, já estudou, já está aprendendo, já está, né, mais firme, mais tranquilo para começar. Eu vou resolver comprar um pouco de ações. Que estrutura física, tecnológica você precisa ter? Bom, você precisa ter basicamente um computador que acesse a internet, né? Ah, mas precisa ser um computador com tela grande, com vários monitores. Não, não precisa nada disso. Em um notebook, por exemplo, você já consegue. O que você precisa ter é um computador com uma configuração razoável, né? Não precisa ser um top de linha, caríssimo, nada disso. Você precisa ter uma conexão com a internet em banda larga, né? Porque é através da internet que você vai mandar suas ordens de negociação, sejam compra, seja venda, né? Certo? Então, a tecnologia que você precisa, né, a infraestrutura que você precisa é bem básica, né? Você precisa de um computador e uma conexão à internet. Hoje em dia, as pessoas em casa já têm isso, né? Ou então no seu trabalho, né?
Então, isso não é um fator que limite o acesso das pessoas à Bolsa de Valores, né? Bom, depois tem um passo bem importante que eu gostaria de destacar aqui, que é o seguinte, é você definir e estudar muito bem qual é o tipo de ativo que você tem interesse em operar na Bolsa. Então, por exemplo, você vai operar com opções? Você vai operar com ações? Você vai operar com mini contratos do índice Bovespa ou mini contratos de dólar? Né? O que você vai operar? O que você está interessado? Ah, em ações. Tá. Ações de qual empresa ou de quais empresas? Né? São inúmeras empresas que negociam suas ações na Bolsa de Valores. Qual delas, ou quais delas, você tem interesse? Qual o ramo de negócio das empresas que você mais assim se dá bem, que você gosta mais, que você já estudou alguma coisa, que você já leu sobre alguma coisa? Definir esse nicho, vamos dizer assim, que você está interessado, né? E aí, o segundo passo depois de definir é estudar, né? Então, vamos estudar qual que é o comportamento. Comportamento das ações do segmento bancário, energia, petrolífero e assim por diante. Vamos, vamos nos aprofundar naquilo que nós temos interesse em colocar o nosso dinheiro, né? Não vamos, vou comprar o que está barato, né? Não, não existe isso. Você precisa ter motivos. Por que eu vou comprar? Por que eu vou vender? Né? Tem que embasar o seu estudo, né? Você tem que embasar as suas decisões de compra e de venda, né? Bem, quando você vai operar na BMF, né, você vai mandar uma ordem lá através da sua corretora, você vai mandar uma ordem para a Bolsa de Valores, indicando que você deseja comprar um determinado ativo, né, naquele momento, ou quando ele chegar a um determinado valor, né? Então você vai indicar a quantidade que você está querendo comprar, você vai indicar o preço que você está disposto a pagar pela essa compra, né? Ou pela venda, né? E como que você vai falar? Você não vai falar assim, eu quero comprar 1000 ações da Petrobras. Não. O, o home broker, né, da sua corretora, né? Home broker é o, é o espaço, né, que a corretora te dá, uma ferramenta onde você vai ter ali as cotações das empresas, né, aquelas que você escolher, né? Você vai preencher as suas ordens de compra e de venda, colocando a data que você quer que seja executada, a quantidade que você quer comprar ou vender, o preço que você está disposto a pagar, ou o preço que você está disposto a receber pela venda, né? Então, esse é o home broker. Nesse home broker, você vai colocar siglas que representam as empresas que são negociadas na Bolsa de Valores. Então, por exemplo, eu pus aqui nesse slide, né, exemplos de ações que são negociadas, alguns ativos, ações e mini contratos que são negociados na BMF Bovespa. Então, por exemplo, a ação da Petrobras, ela é representada por PETRI4, né? Do Banco do Brasil Seguridade, BBSE3, do Banco do Brasil, BBAS3, do mini índice, né? WINM16, do mini dólar, WDOM16 e assim por diante, né? Isso é uma nomenclatura que é mundial, né? Então, se alguém
na Dinamarca quiser comprar ações da Petrobras, vai ter que colocar lá Petri 4, entendeu? Quiser comprar o Banco do Brasil, vai ter que colocar BBAS3, é uma identificação única, né? E que serve a nível mundial, né? Você tem pessoas do mundo inteiro que podem comprar ações, né? Não só aqui do Brasil, né? Você tem investidores no mundo todo. E como que funcionam essas ações? É o seguinte, a ação, elas são uma parte da empresa, uma parte da companhia. Então, a empresa, assim, resumidamente, né, de uma forma simples, né, a empresa ela tem um capital, certo? Que representa lá todos os seus ativos, passivos e assim por diante. Né? Tem um patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido, ele, vamos supor, uma empresa tem um capital, um patrimônio líquido de 500 milhões de reais. Uma grande companhia, aí, sei lá, 1 bilhão de reais, 10 bilhões, 50 bilhões, assim por diante. Né? O que ela faz? Esse valor de patrimônio líquido dela é dividido em ações. Né? E essas ações são oferecidas na Bolsa de Valores. Essas ações, dentre outras, né, existem preferenciais e ordinárias. Né? Preferenciais são as chamadas PN e as ordinárias são as chamadas ON. Certo? Bom, todas as ações que são listadas, todas as empresas que têm ações na Bolsa e que terminam, a sua sigla termina com o número 4, são ações, certo? Ordinárias. Certo? Desculpa, são ações preferenciais. E as ações que terminam com o número 3 são ordinárias. Então, no nosso exemplo aqui, a Petri 4 é preferencial e a Ciel 3 é ordinária. Certo? E qual que é a diferença entre uma ação preferencial e ordinária? Bom, a lei estabelece diferenças entre elas, né? Mas as preferenciais, elas não dão direito a voto pelo seu acionista, enquanto que a ordinária possibilita o seu detentor votar em assembleias da companhia. Então é assim, quando você compra ações, né, se você comprar ações que são preferenciais, né, certo? Você não tem direito a votar em assembleia da companhia, da empresa que você comprou aquela ação. Certo? Se você comprar que é ordinária, aí sim você tem direito a voto. Né? Existem outras circunstâncias também que envolvem esses tipos de ações, que é em relação a dividendos, se a empresa quebrar, quem que pode receber o dinheiro de volta, tem algumas outras coisas, não é somente voto em assembleia. Né? Mas o que importa é o seguinte, é que a gente deve operar aquelas ações que têm sempre uma maior liquidez. Certo? Porque não existem só as ações no final 3 e 4. Por exemplo, a Vale do Rio Doce é Vale 5. Certo? Existe o número 11 também. Mas o que a gente tem que ver é o seguinte, a gente não tem que se preocupar muito se é preferencial, se é ordinária, tal, né? A gente tem que ver o seguinte, a ação que eu estou comprando, certo? Ela tem liquidez? Certo? O que é liquidez? Liquidez é o seguinte, imagina que você comprou
10 mil ações de uma determinada companhia. Só que você não olhou se tinha liquidez. Você achou que o preço era barato, estava num preço que você tinha dinheiro para pagar, e você comprou lá 10 mil ações. Pagou R$ 5 em cada ação. Né? 50 mil reais investido. Aí ela pega e começa a subir. Aí você fala assim, eu já estou ganhando aí um dinheiro bom, eu vou vender. Aí você pega e põe para vender. Só que como ela não tem liquidez, ninguém quer comprar. E aí? Como que você faz para zerar essa operação com uma ação que não tem liquidez? Então, é isso um dos critérios que a gente tem que ver. Se aquela ação, se ela tem uma liquidez suficiente, né? Ela tem que ter uma quantidade de negócios por dia, né, que você pode ver lá na sua corretora, né, suficiente para, se você fizer uma compra, uma venda, você conseguir depois, quando você quiser vender mais ou comprar mais, você conseguir negociar. Né? Então, esse que precisa ser o cuidado. Você tem ações que durante um dia inteiro tem 10 negócios, tem 5 negócios. Né? Então, não são ações né? Então, não vai ficar procurando ação que está barato, ações de centavos de real, né? Né? Você pega uma ação de 10 centavos, ela subir para 20 centavos, subiu 100%. Né? Só que de 10 centavos para 20 centavos, será que você vai conseguir negociar ela a hora que você quiser? Né? Então, é isso que precisa tomar cuidado em relação às ações, né? A nomenclatura e qual ação você vai comprar, qual ação você vai vender, enfim, qual você vai negociar. Por isso que precisa sempre estudar, conhecer, saber, né? A gente deve procurar sempre aquelas ações que o mercado mais negocia, né? Senão você corre o risco de estar comprando um mico, né? Que depois ninguém quer e você perder muito dinheiro. Né? Os índices, né, contratos e mini-contratos, seguem uma outra regra de nomenclatura, diferente das ações das empresas. Né? Bom, passando para o próximo slide aqui, queria falar agora sobre o candlestick. Certo? O candlestick esse termo candlestick vem do inglês, né? Que quer dizer castiçal, candelabro. Né? O pessoal também aqui no Brasil chama de vela, né? Gráfico de velas. Né? As negociações, né, na bolsa, né, elas você acompanha a cotação de cada ativo, né, através de gráficos. Né? Esses gráficos eles podem ser de barra, de linha e principalmente de candlestick. Né? Aqui tem um exemplo aí, de um gráfico de candlestick. Né? Por isso que ele é chamado de vela. Né? Porque se você olhar esses candles, né, você vê que ele parece uma vela, né? Parece uma vela com um paviozinho para cima ali, né? Podem ser brancos, podem ser pretos, né? Agora, é o seguinte, esse tipo de gráfico ele é muito conhecido no meio, né? Ele é muito utilizado, né? E ele traz muitas informações para nós. Né? Ele é um gráfico que você pode deixar com o jeito que você precisa, com a sua cara. Né? Você escolhe as cores, aqui nesse exemplo estão os candles positivos, estão em branco, os negativos estão em preto, né? Mas você pode escolher a cor que você quiser. Se você quiser fazer o positivo verde, o negativo vermelho, enfim, você pode escolher
do jeito que você quer, você pode formatar do jeito que você quer. Né? Você pode deixar bem customizado. Você pode aumentar, diminuir, dar zoom, tirar zoom. São gráficos bem interativos, né? Que você pode customizar muito bem. Você pode trocar a cor do fundo, tipo de letra, enfim, você pode ajustar bem do jeito que você precisa. E como que você faz para acessar esses gráficos? Bom, as corretoras oferecem esses gráficos, né? E tem inúmeros gráficos desses, né? Plataformas dessa, né? Algumas, as corretoras já fornecem gratuito. Você tem lá já uma versão gratuita da corretora, certo? Onde você vê esse gráfico, inclusive podendo enviar ordens de compra e venda já de dentro do gráfico mesmo. Você com, às vezes, um clique do mouse, você já efetua ordens de compra e venda, você não precisa preencher nada. Você clica no gráfico, na posição onde você quer comprar ou na posição onde você quer vender, e o preço chegando naquele nível, automaticamente é enviada uma ordem para a bolsa, fazendo a compra ou a venda. Né? Existem outras versões que já têm mais recursos, né? Que são mais estáveis, que têm um acompanhamento melhor das negociações e que aí podem ser pagas. Né? Mas tem também aquelas que são pagas, mas que se você operar, fizer um mínimo de operações no mês, né, o valor que você pagou porque é um pagamento mensal, você não compra ela, você paga todo mês, né, para ter direito a usar. Então, se você naquele mês atingir um nível estabelecido pela corretora de volume de operação, ela te reembolsa o valor que você pagou da mensalidade, né? Então podendo sair gratuito. Né? Eu utilizo uma versão paga. Né? Não vou fazer propaganda aqui de qual é, né? Mas por quê? Porque é o seguinte, quando você indica que você quer comprar a um determinado preço, né? Por exemplo, se você quer comprar uma determinada ação a R$ 9,80. Né? Então você coloca lá a ordem para comprar, o preço está, vamos supor, em 9,78 e você quer comprar 9,80. Né? Porque você acha que só a partir de 9,80 é que o preço vai subir. Né? Então, você não quer comprar mais barato porque você acredita que se não chegar naquele determinado nível, ele pode cair, na verdade. Né? Então, você quer pagar mais caro? Não, não é que eu quero pagar mais caro. Eu quero pagar um preço que eu sei que a partir dali as ações podem ter um movimento de alta. Né? E não simplesmente comprar porque está barato. Né? Mas isso é assunto para uma próxima aula. Né? Então, o que acontece? Quando você coloca a ordem a 9,80, você quer que execute a 9,80, você não quer que execute a 9,95, 15 centavos para cima. Então, você tem que ter uma conexão de internet boa, em primeiro lugar, porque se uma conexão fica caindo, é complicado. Você pode, na hora que o preço chegar aos teus 9,80, a tua internet não funcionou e aí não executou a sua ordem de compra. Né? E outra coisa, você precisa ter um gráfico que te mostre em tempo real o que está acontecendo, né? Com segurança, um gráfico que seja fiel à realidade. Né? Se o preço está 9,78, o gráfico tem que mostrar 9,78. Ele não pode levar 15 minutos para te mostrar que está em 9,78. Né? Como são alguns gráficos que têm atraso, né? Alguns gráficos gratuitos aí que você precisa tomar cuidado.
Porque aí o preço já está lá em R$ 10, 10,15, e você está achando que está em 9,78. Né? Então você tem que ter uma plataforma que seja confiável, né? Um gráfico que seja bem fidedigno à realidade. Né? E eu uso uma versão paga por causa disso, porque eu tenho uma resposta aos meus envios de ordem bem melhor do que a versão gratuita que a corretora me oferece. Né? Bom, aí para você analisar o gráfico de candlestick, você tem que entender como que é a formação, a estrutura de um candlestick, né? de uma vela. Né? O candlestick ele te dá 4 informações básicas: né? Preço mínimo, preço máximo, preço de abertura e o preço de fechamento. Então, se nós analisarmos aí nesse gráfico aqui, nessa ilustração, esses dois candles, né, nós temos aqui o seguinte: no candle aqui da esquerda, o branco, né, que é o positivo, o preço de abertura foi embaixo, né, veja a flecha ali apontando, né, e o preço de fechamento foi em cima. Né? Por isso que ele ficou um candle branco, um candle de alta, porque o preço de fechamento está maior do que o de abertura. Né? E ele tem, nesse exemplo aí, 2 pavios, um em cima e outro embaixo. Né? Esses pavios, né, a ponta do pavio representa a máxima no candle, no pavio de cima. Né? E a ponta do pavio de baixo representa a mínima que alcançou. Não estou entendendo. Não, quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você está olhando um gráfico de candlestick, né, e você está vendo uma série de candles brancos e pretos. Se você olhar o período do gráfico, né, que você mesmo configura, né, você pode ter lá gráficos de 1 minuto, 2 minutos, 3, 5, 10, 15, 30, 1 hora, um dia, uma semana, um mês, um ano, assim por diante. Então, vamos dizer que você pegou um gráfico de 15 minutos. Se o gráfico é de 15 minutos, cada vela dessa, cada candlestick desse, dura 15 minutos. Então, se você pegar, por exemplo, o início do pregão da Bovespa, né, com as ações, que é às 10 horas no horário de Brasília. Né, começam a ser negociadas as ações. Então, se você pegar às 10 horas, né, esse candle vai ter o seu preço de abertura. Né? Aí, como é um gráfico de 15 minutos, no nosso exemplo, durante 15 minutos, esse candle vai oscilar. Vai oscilar para cima, para baixo, né? Deixando pontos máximos, pontos mínimos, e quando for 10h15, ele vai fechar e começar um novo candle. Então aí você vai ter o candle completo, com o ponto de abertura, o ponto de fechamento, o ponto de máxima e o ponto de mínima. Se, por acaso, esse candle, o preço de fechamento ficar abaixo do preço de abertura, ele é um candle negativo. Ou seja, num gráfico aí do exemplo de 15 minutos, ele em 15 minutos, a cotação dele caiu de um valor de abertura maior que um valor de fechamento. Né? Veja que o preço de abertura e o de fechamento são obrigatórios, mas o pavio de cima e o pavio de baixo não são. Porque você pode ter, por exemplo, o preço de abertura sendo o preço máximo. Ele abriu e só caiu. Né? Então, aí coincide a máxima daqueles 15 minutos com o preço de abertura. E não vai ter o pavio de cima. Pode também não ter o pavio de baixo. Né? Quer dizer,
Ele abriu, subiu, voltou a cair, fechou no valor mínimo, não ter pavio embaixo. Pode não ter os dois pavios, pode ser só o corpo do candle, né? Mas mesmo assim você tem as 4 informações de abertura, fechamento, mínima e máxima. No inglês isso é conhecido como OHLC, né? Que vem de Open, High, Low e Close, né? Ou seja, abertura, máxima, mínima e fechamento, né? OHLC. Né? Essas informações são muito úteis, né? Então, se você pegar e olhar aqui, você tem os preços, né, os valores definidos, né? Se você tiver um gráfico de 1 minuto, a vela vai levar 1 minuto para ter seu preço de abertura, fechamento, máximo e mínima definidos. Se você tiver um gráfico de 15 minutos, vai levar 15 minutos. Se tiver um gráfico de 1 ano, vai levar 1 ano. Quer dizer, vai abrir a vela, né? Só daqui a 1 ano que essa vela vai fechar, né? Então, é sempre de acordo com a periodicidade do gráfico que você escolheu, né? Mas em todos eles têm as mesmas informações, né? Certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês um gráfico aqui, ó. Veja só. Esse aqui, ó, é um gráfico das ações da Petrobras, né? Petri4 é o código dela, né? Se vocês olharem aqui, ó, no gráfico, ó, vou destacar aqui em amarelo para vocês verem. Você tem aqui no canto superior esquerdo o código do ativo que está sendo mostrado na tela, né? Petri4, ações da companhia Petrobras, né? Nós temos aqui, ó, vários candles. Aqui nós estamos no gráfico diário. Então, cada candle deste aqui representa um dia de operação na Bolsa de Valores, né? Então, se a gente olhar aqui individualmente, né, candles brancos são positivos, candles pretos são negativos. E agora eu vou destacar aqui para vocês. Ó. Este candle aqui, este é o valor mínimo, certo? Aqui, na pontinha, é o valor máximo, certo? Também um pavio curtinho ali, né? Nesse ponto aqui, ó, em azul, preço de abertura, certo? E nesse ponto aqui em amarelo, ó, preço de fechamento. Então veja, o preço de abertura está maior do que o preço de fechamento. Por isso que um candle preto, né? Certo? Então, neste dia aqui, né, o preço abriu, fez uma máxima aqui nessa flecha verde, fez uma mínima aqui na flecha vermelha, voltou a subir e fechou aqui onde está a amarela, candle negativo, certo? Porque o preço de fechamento ficou menor do que o preço de abertura. Para a gente pegar aqui, ó, este candle, ó, é o que eu havia comentado. Podem ter candles que não tem pavio, ó. Um dos pavios ou até mesmo os dois. Ó. Este aqui também não tem, ó. Certo? Ó, este aqui não tem o pavio inferior. Ó. Certo? Outro aqui, ó, de alta, que também não tem o pavio superior. Mas por que ele não tem o pavio superior? Porque o preço de fechamento coincidiu com o valor máximo. Então não tem o pavio para cima.
Aqui o preço de fechamento coincidiu com o valor mínimo. Também não tem o pavio para baixo. Certo? Espero que vocês tenham entendido como que funciona o candlestick, né? Não é difícil de entender aqui, né? E aqui nós temos também o seguinte, ó. O candlestick ser branco ou ser preto não indica o seguinte, por exemplo, se ele é branco, que o preço de fechamento for marca de abertura. Se ele é preto, se o preço de fechamento é menor do que o de abertura. Mas isso não quer dizer que teve alta ou baixa. Deixa eu achar aqui, ó, quer ver um exemplo na Petrobras? Deve ter aqui. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, vou destacar em amarelo. Ó. Aqui nós tivemos um candle preto de baixa, certo? Quer dizer que o fechamento dele foi menor do que a abertura e logo no dia seguinte, no pregão seguinte, nós tivemos um candle onde o fechamento foi maior que o de abertura. Nesse caso aqui que está destacado, o preço de fechamento do candle branco ficou bem acima também do fechamento do candle preto, né? Porque o candle preto havia fechado aqui na flecha vermelha, né? Ó. E o candle branco fechou aqui na verde. Ó. Então aqui nós vimos um movimento de alta. O preço estava cotado antes aqui no final do dia na ponta dessa flecha vermelha e agora está cotado na ponta da flecha verde. Então é lógico que teve o valor subiu. Né? Mas veja só, se a gente olhar esse aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Quer ver? Um exemplo aqui, só um momento. Deixa eu encontrar aqui. Já deve ter algum aqui. Só um momentinho, gente. Puxa, não estou encontrando aqui o que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui, deixa eu ver se esse aqui deu certo. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse que anda aqui. Demorei para encontrar, mas encontrei. Ó. Você teve um candle aqui de alta, não teve? Fechamento dele. Ó, deixa eu marcar com a flecha. Fechamento dele está maior do que a abertura. É um candle de alta. Certo? Entretanto, ele não ficou acima da vela anterior, aquela vela preta. Então, não é um movimento de alta. Foi um movimento de alta só no dia, né? Mas não quer dizer que houve um rompimento ali do valor ali do...
então não rompeu ali o fechamento do dia anterior, né? Então, apesar de ele ter feito uma vela positiva, né? Mas ele não rompeu aqui o fechamento do dia anterior. Eu vou destacar aqui também em vermelho. Olha aqui, ó. Certo? Então, a gente tem que ter essa análise, né, no gráfico de candlestick, né? Certo? E é muito bom esse gráfico, porque ele traz essas informações que nós destacamos para vocês, né, de abertura, olha aqui, ó, OHLC, né? Abertura, máxima, mínima e fechamento, né? Aqui, ó, olha só. Olha aqui. E aqui também uma porcentagem, né? Que seria o valor, a variação percentual naquele dia. Aqui, por exemplo, ó, olha lá, 2,02%. Né? Bom, isso, o pessoal da corretora, eles fornecem esses gráficos, né, como eu tinha dito, né, e eles têm treinamentos também, tem vídeos no YouTube, tudo que eles ensinam como você coloca, como você analisa esses gráficos, configura os gráficos, como coloca ordens de compra, de venda e assim por diante. Um assunto de extrema importância que eu gostaria de colocar também para vocês é o seguinte: a segurança nas operações que você realiza na Bolsa de Valores. Uma das formas de segurança que você tem é colocar ordens chamadas de stop. Certo? Extremamente importantes essas ordens. Elas podem ser de ganho ou de perda, né? Chamadas de stop gain, né? Stop gain de lucro, stop loss de prejuízo. O que são essas ordens de stop? É o seguinte, ó, funciona assim. Ó. Vamos voltar no gráfico aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês como que funciona. Vamos dizer que aqui você está pretendendo comprar Petrobras. Tá? Aí, olha só a Petrobras aqui, esse é um gráfico diário, né? Veja só o que a Petrobras fez nos últimos períodos. Aí, né? Fez um movimento para cima, um para baixo, depois de novo para cima, depois para cima de novo, depois mais um pouquinho, caiu, subiu novamente, caiu, subiu novamente, caiu, subiu, caiu novamente, subiu novamente, certo? Caiu de novo, né? Aí a partir daqui, ó, ela subiu e começou a fazer alguns movimentos de queda, né? Bom, ninguém duvida, né, de que daqui de baixo, aqui, de fevereiro, aproximadamente dia 10 de fevereiro, até aqui em cima, olha o movimento de alta que a Petrobras fez. Né? Dá para duvidar de que ela fez um movimento de alta aqui? Não dá, né? Olha só. A flecha, como apesar dela ir oscilando, ela não foi de um dia para o outro, esse valor todo, né? Subiu, né? Mas agora ela começou a cair, né? Então vamos dizer que a pessoa pega e fala assim, não, eu acho que ela vai voltar a subir, né? Porque ela já chegou aqui embaixo, né? E vai voltar a subir aqui, ó, e vai lá para cima, certo? Pode ser que ela faça? Pode. Depois de um movimento de alta desse, né?
não é impossível que ela faça isso. Então a pessoa pensa assim, pô, vou comprar. Né? Aí ela pega, resolve comprar e compra aqui, onde fechou aqui, R$ 8,57. Comprou mil ações da Petrobras a R$ 8,57. Certo? Então o preço de compra dela foi aqui, ó, nessa flechinha verde. Né? Aí ela está pensando o seguinte, bom, segunda-feira, novo dia de pregão, vou acompanhar, Petrobras vem aqui, faz uma velhinha aqui positiva. Né? Depois, vou fazer uma velhinha mais bonita, né? Faz uma velhinha aqui, ó. Positiva. Tá? Tá? Depois, na terça-feira, ela faz uma outra velhinha positiva aqui, ó. Aí a pessoa, pô, acertei. Né? Vou me dar bem. Né? O preço já está subindo. Né? Aí o que acontece? Chega na quarta, né? Ela pega e faz isso aqui, ó. Aí, fecha negativo. Certo? Caiu um pouco, né? Já estava aqui em cima, né? Voltou aqui para baixo, mas não tem problema. Quinta-feira ela sobe de novo. Né? Aí na quinta-feira ela vem e faz isso aqui. Certo? Não, ainda estou no lucro. Um pouquinho, mas estou, né? Aí na sexta-feira sai uma notícia e ela faz isso. E aí? O que aconteceu com você? Você comprou aqui na flecha verde e agora ela está aqui na flecha vermelha. Certo? Quer dizer, você já perdeu dinheiro. Certo? Ela pode voltar a subir e chegar ali onde você, na flecha verde, ele pode sim, mas ela pode também fazer isso aqui, ó, no outro dia, cair mais ainda. Ela pode fazer mais ainda o movimento de queda. Certo? Então, aqui entra o stop. Certo? Deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. Aqui entra o stop gain e o stop loss. Vamos dizer que você comprou, né? Feito eu falei, comprou aqui, ó. Certo? E você, deixa eu fazer em azul aqui, né? Você comprou aqui na flecha azul. Tá? Aí você acha que ela vai voltar aqui em cima. Esse é o seu objetivo. Aqui, ó. Certo? Aí você pega e fala o seguinte, você programa o seu home broker e você faz o seguinte, ó. Você define assim, ó, eu comprei achando que vai lá na flecha verde. Home broker, faça o seguinte, eu não tenho tempo para ficar olhando a cotação durante o dia, porque eu trabalho, porque eu estudo, porque eu estou viajando, enfim. Faça o seguinte, se o preço da Petrobras ficar menor do que aqui, eu não quero mais ficar comprado. Eu quero que você venda as minhas ações. Né? Aí, nesse caso aqui, é chamado de stop loss. Perda em inglês, né? Então, por quê? Porque você comprou aqui na flecha azul e a hora que o preço
corrigir aqui, ó, e chegar aqui embaixo, ó, a hora que ele fizer isso aqui, que ele tocar na linha vermelha, a corretora envia uma ordem para a bolsa e vende as tuas ações, né? Quantas você mandou, 1.000, 500, 5.000, 10.000, 50.000, vende por esse preço aqui no nível vermelho aqui do gráfico e você vai ter um prejuízo desse tamanho aqui, ó. Ó. Certo? Melhor do que se você tivesse um prejuízo assim, né? Ó. Né? E conseguisse vender somente aqui embaixo, né? Então, esse stop loss aqui, ele é uma segurança para você, né? Ele independe de ação sua, ele já fica configurado, né? Automaticamente, se a cotação chegar aqui, você tem o acionamento da ordem e aquele valor que você comprou aqui nessa faixa de preço, você vai zerar aqui nessa faixa de preço e uma outra oportunidade, um outro dia, um outro mês, uma outra ação, você vai ganhar dinheiro e vai recuperar esse valor que você perdeu. O que não pode é você ter uma situação de perder mais do que você poderia ter perdido. Na bolsa, a gente tem que aprender a perder também. O outro tipo de ordem stop é o contrário, é a ordem onde você vai ganhar. Então, aqui em cima, né, nós teremos o stop gain. Tá? Aqui, ó. Você vai ter ali em cima o stop gain. Certo? Que é uma ordem também que você já vai deixar configurada na bolsa, no seu home broker, já está lá ajustado, né? Que você pega e fala, ó, seguinte, se o preço começar a subir aqui, né, e chegar aqui na flecha verde, eu quero que vende, porque eu já ganhei tudo isso aqui, ó. Certo? Ou eu quero que faça assim, eu comprei 10.000 ações, se chegar lá em cima, vende 8.000. Eu quero ainda continuar com 2.000 para ver se ele vai mais. Né? Então, isso tudo você configura. Né? Não colocar o stop gain, você até pode. Você pode falar assim, eu vou arriscar, vou deixar correr. Né? Agora, não colocar o stop loss é loucura. Porque, principalmente no nosso mercado, que tem notícias aí, às vezes, cabeludas, né? É muito perigoso você não trabalhar com stop loss e perder muito dinheiro. Muito, mas muito mesmo. Né? A gente tem casos aí de empresas que valiam, as ações valiam aí em casa de 14, 15 reais, hoje vale 2 reais. Né? Só que ela não caiu de 14, 15 reais na sexta-feira para 2 reais na segunda. Não foi isso. Foi um processo. Né? E se a pessoa tivesse estopado, tomado um prejuízo de 1, 2 reais, 3 reais, hoje não teria tomado de 12, 13 reais. Né? Quer dizer, você vai esperar voltar, né, o preço. Não, é melhor você reconhecer que errou, eu pensei que ia subir, não subiu, sair da jogada. Na próxima oportunidade eu tento de novo. E não tomar um prejuízo exagerado. Né? Esse é o stop gain e o stop loss. Então, aquilo que a gente vê nos filmes, né? Hollywood é fantástico, né? Para pessoas que quebraram, tal, não é impossível, mas existem ferramentas para minimizar risco. Né? O problema é que muitas pessoas não usam, né?
deixa aquilo lá, compra suas ações, larga lá, não olha como que está a cotação, não programa stop, né? Quando já estão com um lucro aí, sei lá, 10, 20, 40%, não realizam uma parte, né, não vendem uma parte das ações, ficam pensando que é para quando for aposentar, aí pode ter consequências danosas, né? Bom, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês nessa aula, né? E agora eu queria convidar a todos para entrar em contato com a gente, seja através do nosso site, www.planetadaytrade.com, né? Ou através do nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever para receber vídeos, para receber aulas, né? Participar do nosso Pregão Descomplicado, que eu gravo todos os dias. Né? No fim do dia, eu coloco lá a aula do Pregão Descomplicado, onde eu analiso alguns ativos, onde eu analiso o índice Bovespa, né? Para a gente ver como que foi o dia. Né? Você pode curtir a nossa página no Facebook, né? E no nosso site você tem a opção lá também de se inscrever, de entrar em contato com a gente, mandando sugestões, mandando dicas, dúvidas, né? E é um prazer fazer essas aulas aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.